Eles usavam as prostitutas para aliciar contratos nas adjudicações de obras públicas. Punham-se prostitutas em cargos de empresas públicas em Espanha. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a análise semanal de Miguel Morgado, no Torto e Direito da SIC Notícias, sobre a vergonha que se está a passar em Espanha. Pedro Sánchez está atolada até às orelhas em corrupção e coisas bem mais graves. O Partido Socialista Espanhol conseguiu destruir Espanha, a democracia espanhola, e pôr em causa, quem sabe, a democracia na Europa, tudo só para se manterem no poder. Uma vergonha. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Do que está a acontecer aqui ao lado em Espanha, com Pedro Sánchez a tentar resistir, mas as revelações não param. Há suspeitas, há documentos, há ligações que envolvem agora também José Luís Zapatero. O Sánchez tem ainda condições ou não para continuar no poder? Como é que ele está a conseguir manter-se com tudo isto a acontecer? É preciso perguntar quão fundo Sánchez vai arrastar a Espanha consigo para esta crise, que já não é uma mera crise governamental, mas uma crise institucional e até do próprio Estado de Direito. A imagem mais simbólica deste fim de semana foi uma conferência de imprensa dada por Sánchez na Moncloa, portanto no Palácio Governamental, sem qualquer jornalista na sala de imprensa. Ele falou sozinho e não havia nem uma única pessoa. Havia a sua assessora de imprensa sentada lá num cantinho, naquelas dezenas de lugares vazios. Sánchez é um homem só no poder, mas dono de uma máquina que é um polvo que agora já não é só Ábalos, já não é só Santos Serdán e Koldo, agora já se percebeu que envolve muito mais ministros, e não só outros ministros. Agora já temos o escândalo do resgate da Aero Europa, que era uma empresa, uma companhia aérea privada que foi resgatada com termos leoninos para o Estado espanhol, que na altura foi Sánchez a liderar a fase final das negociações, e com a mulher dele que tinha trabalhado, a mulher de Sánchez, Begoña Sánchez, que tinha trabalhado também para o consórcio da Aero Europa uns anos antes. Mas, quer dizer, coisas inacreditáveis o que sabemos hoje sobre a questão da corrupção. Na verdade, estamos a falar de corrupção. Agora, como tudo aquilo era também uma rede de prostituição, utilizavam-se prostitutas não só para satisfazer Ábalos, que dizia-se um feminista, sou um feminista porque sou socialista, dizia ele, aplaudido por todo o PSOE e por todo o SUMAR, quando na verdade fala inclusivamente da degradação que é a prostituição. Agora sabe-se o recurso que ele teve a prostitutas para fruição pessoal, mas não só. Eles usavam as prostitutas para aliciar contratos nas adjudicações de obras públicas. Punham-se prostitutas em cargos de empresas públicas em Espanha. Portanto, isto está a ultrapassar os limites da... Mas, Miguel, se o caso alastrar a Zapatero, o que é que sobra do PS espanhol? Mas é preciso agora falar de Zapatero. É muito importante falar agora de Zapatero. Sánchez foi sempre o sucessor de Zapatero, embora não tenha sido bem sucedido à primeira para tomar conta do PSOE. O que é que se transformou Zapatero depois de sair do governo espanhol? Ele tornou-se, pensávamos nós, um Schröder espanhol. Schröder foi o chanceler alemão que se vendeu aos russos, tornou-se chairman da Gazprom, é hoje um homem milionário e andou a servir os interesses russos estes anos todos. Sim. Uma vergonha para a esquerda europeia, para a esquerda democrática europeia, uma nódoa indelével. Zapatero tornou-se igual, mas com a Venezuela. Com a Venezuela e com os Castros, com o regime castrista comunista totalitário em Cuba. Mas agora há pior, porque agora a suspeita e as acusações que pendem sobre Zapatero é que a empresa petrolífera, monopólio estatal venezuelano de extração de petróleo, teria pago a um conjunto de pessoas do governo espanhol, através de Zapatero, para obter ganhos diplomáticos e de outro tipo. Vou só dar dois exemplos. Toda a gente está lá lembrada da revolta contra o regime de Maduro, em 2019. E, na altura, Juan Guaidó tornou-se uma espécie de presidente que contestava as eleições fraudulentas de Maduro. E a Europa reconheceu Juan Guaidó como uma espécie de presidente interino. Espanha também, em 2019. Sánchez também. Mas depois, muito rapidamente, a Espanha mudou de opinião. E agora o que se diz foi que foi a influência de Zapatero, por subornos ao governo espanhol e que envolveria o próprio Sánchez, para mudar essa posição diplomática. É muito sintomático que no Twitter, Juan Guaidó faz as piores denúncias a Sánchez e a Zapatero nestes termos que eu estou a dizer. Guaidó não veio para a Espanha viver? Claro, ele depois teve que viver para... Ele depois teve que ser exilado. Enfim, estava a ser vítima também lá da perseguição. Tal como o mais recente também, sim. Vêm todos para a Espanha. Mas agora, o que nós começamos a perceber é que a influência de Zapatero era provavelmente mais sinistra do que simplesmente alguém que se tinha vendido aos interesses da Venezuela, alguém que andou a defender o regime cubano, no mundo hispânico e no mundo em geral. Agora parece que, segundo as acusações e as suspeitas que vão crescendo, há de facto essa ligação que, a ser verdade, e nós por enquanto ainda não sabemos, porque não há nada já definitivamente comprovado, mas a ser verdade é um escândalo sem precedentes na história das democracias europeias nos últimos 50 anos, certamente.
Poderia ser só falta de decência, mas é muito mais do que Há isso. muito mais do que isso. E agora o que parece que a estratégia de Sánchez é de fuga para a frente, a tentar condicionar o juiz a uma declaração veemente de um ex-presidente do Supremo Tribunal espanhol, onde ele diz que o Estado de Direito está em risco por perseguição à independência do Poder Judicial. E agora chegou a altura de os políticos portugueses, porque a esquerda portuguesa, não só Bloco de Esquerda, o LIVRE também, como aliados do Mais Madrid, do Sumar e do Podemos. Mas o PS português, como aliado do PSOE, está na altura de deixar o seu silêncio, porque são muito rápidos a falar dos atentados ao Estado de Direito nos outros países europeus, porque os há, no leste da Europa. A verdade é que nós estamos perante atentados ao Estado de Direito em Espanha neste momento. E o que é que as instituições que defendem esse Estado de Direito podem fazer? Uma espécie de impeachment em Espanha ou não podem fazer nada? No caso europeu estão previstos os processos que têm sido seguidos, nomeadamente contra a Hungria e contra a Polónia. Apesar de tudo, a Espanha é um país muito mais influente nas instituições europeias e tem conseguido bloquear qualquer tipo de discussão a esse nível. Mas parece-me que os indícios nesta fase que pendem já sobre Sánchez e as responsabilidades de Sánchez, para além de abranger uma quantidade de gente muito grande do PSOE, um partido que no dia antes das rusgas à sua sede em Madrid encomenda um caminhão para fazer sair caixas com provas para escapar à justiça. Isso é uma obstrução de justiça. Claro. Um partido que está no governo fazer uma coisa dessas. Portanto, a Europa tem que estar de olho nisto, mas o que eu estou a dizer é que a nossa esquerda portuguesa, tão aliada da esquerda espanhola, também tem que se pronunciar sobre isto. Não podem ficar em silêncio eternamente. E chegamos ao fim do vídeo. Espanha, neste momento, parece um país de terceiro mundo. Como é possível um país europeu estar desta forma? O Partido Socialista onde governa só destrói a democracia. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.